Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento, no livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 41. Atos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Podeis assentar. Meus amados irmãos, nós iremos falar nessa noite sobre as estruturas da igreja verdadeira, as estruturas da igreja do Novo Testamento. E quando estivermos falando de igreja, não estaremos falando naquele sentido espiritual, invisível, a igreja como o corpo de Cristo, universal. Estaremos falando da igreja em sua manifestação visível, local, congregacional. É dessa igreja, na forma verdadeira, neotestamentária, que nós estaremos falando. Nós vemos que no dia de Pentecoste, em Jerusalém, formou-se a igreja daquela localidade, a igreja de Jerusalém. Ela se estabeleceu, se organizou como uma igreja de feição neotestamentária no dia de Pentecostes. Nós falamos aqui na quinta passada do que Pedro pregou, do que aconteceu, dos que se converteram, e do que foi falado a eles quando perguntaram o que faremos, varões e irmãos, e a resposta de Pedro continha as estruturas da vida cristã, da vida espiritual, de cada crente em particular. Mas hoje nós falaremos das estruturas da igreja, da comunidade, não do indivíduo, não da vida cristã individual. E Pedro pregou, irmãos, e quando ele estava pregando, diz a Bíblia que ele falava no seu apelo: salvai-vos dessa geração perversa. É o versículo 40. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Percebemos que quando a Escritura diz que Pedro falava com muitas outras palavras, é porque ele versatilizava a mensagem. Eu posso apresentar o Evangelho por vários caminhos, por várias ilustrações. Sabedor Pedro de que estavam em Jerusalém pessoas vindas de vários lugares, de várias culturas distintas. Ele pregou usando ilustrações que eram familiares a uma cultura, a outra. Por isso que diz, ele pregou com várias outras palavras. Ele disse a mesma coisa de vários modos, o que mostra a perspicácia de um pregador estratégico e alguém que, sob a inspiração divina, tem uma profunda preocupação missionária.
E ao final a pregação dele concluía com isso: salvai-vos dessa geração perversa. Portanto, para Pedro, o arrependimento de pecados, que ele já mencionara como necessário à salvação, a fé no nome de Jesus também como necessária para a remissão de pecados, o arrependimento e a fé, para Pedro, implicava também numa ruptura com uma comunidade anterior à que nós estaríamos associados, a este mundo, a esta geração perversa. Paulo diz que outrora, Efésios 2, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Como os demais, éramos filhos da ira, portanto estávamos associados a este mundo. Arrepender-se e crer em Jesus é uma atitude para com Jesus Cristo, mas de quem entende as implicações de ruptura com este mundo e de realocação com outra comunidade. A conversão implica escolher um povo. Se Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, e são inseparáveis. Não somos salvos pela igreja, mas por Jesus. Mas através de Jesus nós chegamos à igreja. O versículo 47, numa outra tradução, deixa isso mais claro. Diz aqui, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e uma tradução outra, revisada, por exemplo, diz assim: e acrescentava o Senhor todos os dias à igreja os que iam sendo salvos. Portanto, os que iam sendo salvos iam sendo pelo Senhor acrescentados à igreja, impulsionados para estarem na igreja. A igreja não salva, mas é o lugar dos salvos. E o verso 47 deixa claro que a igreja procurada, a igreja como ela deve desejar ser enquanto expressão local do corpo de Cristo, é uma comunidade de salvos. Obviamente poderá entrar alguém que não teve uma experiência legítima de conversão, que amanhã se venha a descobrir, mas a orientação é para que ela seja uma comunidade de salvos. A procura é essa, que ela se estabeleça como uma comunidade de crentes regenerados, que sejam acrescentados à igreja os salvos. E isso através do batismo nas águas. Lembrando que lá em Hebreus 11 a Bíblia diz que Moisés, criado como filho da filha de Faraó, em idade adulta, escolheu sofrer com o povo de Israel, a gozar dos prazeres palacianos do Egito. Portanto, o texto deixa claro que sua volta para Deus implicou em ele romper com um povo, o povo egípcio, dentro do qual fora criado, para regressar ao povo que era o seu consanguíneo e que tinha as promessas de Deus. O texto deixa claro que relação com Deus é relação com um povo. Seguir a Deus é seguir um povo. E o modo de nós marcarmos a ruptura com a comunidade anterior e o ingresso com a nova comunidade é o batismo. O batismo tem vários sentidos. Primeiramente, ele é um meio hábil para a confissão pública de fé. Daí se exigir do que vem para ser batizado, que confesse o senhorio de Cristo sobre sua vida. É, portanto, uma maneira de tornar pública a fé. Representa, por outro lado, a regeneração, o sepultamento do velho homem que morreu na hora da conversão pelo poder da cruz de Cristo, e o novo homem unido ao Cristo ressurreto que surgiu. Daí o batismo ser por imersão, ser um sepultamento, a introdução em uma cova de águas. Ali o velho homem é deixado e ascende a nova criatura para andar em novidade de vida. O batismo representa também isso daí. Mas além de ser um instrumento para confessar publicamente a fé e representar exteriormente a obra interior que Deus fez naquele que creu, o batismo também é um compromisso com a igreja.
É através do batismo que alguém se torna membro da igreja. Está relacionado àquela comunidade. Por isso que Tertuliano chamou o batismo de sacramento. Não no sentido que veio até depois no catolicismo, por uma mudança de sentido da palavra. Ele usou a palavra sacramento porque ela era utilizada em juramentos, compromissos militares, que comprometiam alguém com um exército. E aqui, portanto, o batismo é um marco de fidelidade a uma comunidade. O verso 41 diz isso, que é pelo batismo que alguém entra na comunidade local. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agregaram-se quer dizer se tornaram membros, se congregaram. Quem que se congregou, que se agregou? O que recebeu de bom grado a pregação de Pedro e acatou o batismo. É interessante, meus irmãos, observar que o batismo é, portanto, válido apenas para pessoa de idade adulta. Aqui diz não apenas que foram batizados os que receberam a palavra, mas os que receberam a palavra de bom grado. Uma das coisas extremamente prejudiciais dentro da igreja é quando um pai acha que ele vai salvaguardar o seu filho do mundo se colocá-lo logo para ser batizado. E ele induz o filho, ele conduz, a vontade não vem do próprio filho, mas do pai. É o pai que se agrada de que o filho seja batizado. Mas tem que ser aquele que recebeu a palavra, que de bom grado, de inteira vontade, com toda a liberdade, queira ser batizado. Foi o que Filipe fez em relação ao eunuco, que disse: o que me impede de ser batizado? Ele disse: é lícito, se crês de todo o coração. E então o eunuco disse: creio. E aí se mandou para a carruagem que ambos estavam, desceram as águas e Filipe batizou o eunuco. Por isso que o batismo infantil não faz sentido para uma criança que não pode manifestar livre vontade. Ou para uma criança que talvez até poderia expressar de modo livre, mas ainda há muitas razões pela dependência dela do pai, de que ela esteja querendo aquilo ali, porque aquilo ali faz com que ela se aloque bem dentro do seio da família. É preciso que haja um entendimento pessoal, uma disposição pessoal. Os que de bom grado receberam a palavra foram batizados. Os que iam sendo salvos, iam sendo acrescentados à igreja pelo batismo. A igreja é uma comunidade de salvos, uma comunidade de pessoas que, arrependidas de seus pecados, confessando Jesus como um Salvador, de bom grado recebendo a palavra, deixando para trás essa geração perversa, se uniram à igreja, confessando sua fé no batismo, sepultando publicamente o velho homem e assumindo de modo público sua nova identidade em Cristo Jesus. Nós vemos claramente aqui pelo texto que os dois sacramentos, se alguém quiser falar assim, no sentido de Tertuliano, ou as duas ordenanças, como tradicionalmente os batistas preferem falar, são o batismo e a ceia. Nós não vemos aqui outros. Note, o relato que vai do verso 41 ao 47 mostra como era a vida da igreja. Diz no versículo 41 que os que de bom grado receberam a palavra foram batizados. O batismo. No 42 fala que eles perseveravam no partir do pão, a ceia. No verso 46 que partiam o pão em casa, com alegria e singeleza de coração. Na medida que você vai lendo o livro de Atos, é o que você vê. O eunuco sendo batizado, a casa de Cornélio sendo batizada, o carcereiro que se converte sendo batizado. Em Atos 20, os irmãos se reunindo para o partir do pão. São essas as duas ordenanças que vemos no livro de Atos, que mostra como a igreja vivia. Nós não vemos nada sobre a confissão auricular a um pastor, a um sacerdote. Não vemos nada sobre crisma, extrema unção. Não vemos nenhuma dessas coisas.
vemos apenas o batismo e a ceia do Senhor. Portanto, a igreja só tem estas duas ordenanças, de modo que sejam elas ordenanças de Cristo para a comunidade, que são os sacramentos, se alguém assim prefere chamar, o batismo e a ceia do Senhor. Nós podemos, irmãos, também entender pelo livro de Atos dos Apóstolos e pelas epístolas de Paulo, que a igreja primitiva, ela se organizava por cidades. Você vê que tem a igreja de Éfeso, não tem igrejas no plural em Éfeso, tem a igreja no singular em Éfeso. A igreja em Filipos, a igreja em Tessalônica, a igreja em Laodiceia, em Filadélfia, sempre no singular, uma igreja em cada cidade. Se fala no plural quando você se refere a uma região que tem várias cidades. Por exemplo, fala-se das 7 cartas às igrejas da Ásia, lá no livro do Apocalipse. Mas quando você vai ver, a Ásia é uma região, é uma para cada cidade. Igreja de Éfeso, Filadélfia, Laodiceia, em cada cidade. Paulo fala das igrejas no plural da Galácia. Mas Galácia não era uma cidade, era uma região com várias cidades. A igreja, portanto, local e visível, era uma por cidade. Isso não significa que havia apenas um lugar de reunião. Ainda que eu imaginasse apenas um templo, por exemplo, devemos lembrar que existiam várias reuniões em casas, no plural. Então nós não devemos confundir a igreja visível, local, apenas com uma congregação específica. O conjunto de congregações em uma cidade era vista como uma igreja. Havia vários locais de reunião, várias congregações, vários grupos familiares, mas toda ela era considerada uma igreja. Com base em quê? No fato de que esta ampla comunidade, com várias congregações, vários locais de reunião, estarem lideradas por um colégio de pastores, que sem hierarquia entre eles, eram os supervisores, os bispos da obra naquela cidade. Portanto, eram os bispos, os pastores, os ministros, que davam uma identidade àquelas várias localidades dentro de uma cidade com reuniões. Todas aquelas reuniões estavam sob a supervisão de um mesmo presbitério. Nós vemos isso, por exemplo, vou pegar aqui 2 partes da Bíblia só, em Atos 20, leiamos. Atos 20, versículo de número 17. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos, os presbíteros, os pastores da igreja. Note então que esses anciãos eram da igreja de Éfeso. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Note, da igreja em Éfeso tinha um corpo de anciãos que era daquela igreja, regionalizada naquela cidade. A Bíblia Sagrada diz que Paulo chamou esses presbíteros, esses anciãos, de bispos. Versículo 28, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Nós podemos ver novamente lá na carta de Paulo a Tito. Veja o que a Escritura diz na carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo de número 1, versículo de número 5. Veja o que Paulo diz a Tito: por esta causa te deixei em Creta,
para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Note, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. De cidade em cidade estabelecesse um corpo de presbíteros, para supervisionar a obra naquela região, naquela cidade. Por isso que quando Paulo escreve carta, é carta à igreja de Roma, é carta à igreja de Filipos. Na nossa visão, que é a escriturística, não deveria haver mais do que uma igreja bíblica em cada cidade. Se chegássemos em uma cidade e lá já houvesse uma igreja constituída biblicamente, nós deveríamos nos unir a ela. E se, estando numa cidade, outros chegassem, deveriam se pensassem como nós, se fôssemos mais antigos naquela localidade, se unir a nós. Chegando num canto, deve-se unir aquele que já está lá defendendo a verdade. Obviamente eu não estou falando de se unir a igrejas cuja doutrina não está conforme a palavra de Deus. Mas falando da igreja que tem a doutrina conforme a palavra de Deus, deve haver apenas uma igreja, porta-voz dessa doutrina em cada cidade. Por isso que Paulo diz que não ia a certos lugares, para não edificar sobre fundamento alheio, porque já havia uma igreja bíblica ali, e ele não iria chegar lá e edificar sobre o fundamento do outro. Essa era a ideia da igreja primitiva, essa é a doutrina bíblica, é nisso que nós cremos. Diz aqui ainda o texto, voltando lá para o livro de Atos, vimos então que a igreja é uma comunidade de salvos. Vimos que a igreja é uma comunidade de pessoas que se batizaram em idade adulta, por imersão, confessando o nome de Jesus e sob a invocação da Trindade. A igreja é uma comunidade que está sob a supervisão de um presbitério, de um conjunto de presbíteros. E uma igreja deve apenas existir em cada cidade. Entendidas essas coisas preliminares, vamos ver quais são as estruturas da igreja do Novo Testamento, a partir do versículo de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Eu vou parar aqui, não vou seguir a ordem do texto. Vou agora para o versículo 46, eu vou parar para mostrar que havia dois tipos de reunião na igreja primitiva. Uma reunião maior no templo e uma reunião menor nas casas. Dupla reunião. Na verdade, essa é uma herança que os cristãos, de certo modo, receberam dos judeus. Os judeus faziam seu culto inicialmente centralizados no templo. Quando foram levados cativos para a Babilônia e depois regressaram sem ainda terem os seus templos, eles se reuniam nas sinagogas. E havia reunião no templo e nas sinagogas. No templo eram os sacerdotes que oficiavam a celebração, os sacrifícios. E nas sinagogas as pessoas podiam participar livremente. Veja que Jesus entrou em sinagoga e pediu a palavra e leu o texto. Lembre-se que Paulo entrava e disputava nas sinagogas. E os cristãos também mantiveram essa dupla reunião, porque ela já havia sido estabelecida entre os judeus por uma providência divina. Quando diz aqui que os cristãos perseveravam no templo, obviamente não é que eles tinham um templo próprio ou que estavam fazendo culto lá dentro do templo de Salomão, porque eles não eram sacerdotes. Mas o templo de Salomão tinha os espaços livres, havia um pátio, e ali eles aproveitavam o espaço para pregar.
Em Atos 3, Pedro e João, após a cura do coxo, no alpendre de Salomão, eles pregam para uma multidão. Nesse dia aqui foi do cenáculo que eles pregaram, a multidão que se ajuntou. Então eles tinham uma reunião maior. Nessa reunião, os presbíteros tomavam a frente. Observe que no dia de Pentecostes estavam 120. Mas quando Pedro se levanta para pregar, a Bíblia diz que os 11 se levantam com ele, os demais permanecem sentados. Os ministros tomam a frente do culto para instruir. Aqui diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Portanto, havia uma reunião em que eram os apóstolos que estavam ensinando. Ela não era participativa, era uma pregação como nós estamos vendo aqui. Mas a Bíblia também mostra que havia reuniões participativas. 1 aos Coríntios 14 diz: que faremos, varões e irmãos, quando nos reunimos? Um tem salmo, o outro tem revelação, o outro tem profecia, o outro tem língua, o outro tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Vê-se ali uma reunião participativa em que uns cantavam, uns traziam uma palavra, outros traziam uma instrução, outros eram usados em algum dom espiritual. Essa era a reunião que acontecia nas casas. Portanto, uma reunião que garante a uniformidade doutrinária, onde os ministros pregam, uma reunião maior, aglutinadora de todos, que pode ter propósitos evangelísticos também, e as reuniões de edificação, de participação, que acontecia nas casas. Aqui diz, inclusive, que a ceia acontecia nas casas. Eles partiam o pão em casa e comiam com alegria e singeleza de coração. Nós não temos uma necessária oposição a que se celebre a ceia na reunião maior, mas entendemos pela Bíblia que o lugar adequado é a reunião menor. Quando nós fazemos a ceia numa reunião muito grande, ela parece mais uma cerimônia litúrgica. Pessoas estão ali com o pão, umas atrás das outras. Em reuniões pequenas você tem uma mesa, e a mesa não serve como se fosse um altar, serve como se fosse uma mesa, enfim, as pessoas estão ao redor da mesa. O caráter familiar dá o sentido mais pleno de que é uma ceia em recordação do que Jesus Cristo fez. Então era assim que se estruturavam as reuniões na igreja primitiva. Vamos para um ponto que pode parecer controverso, principalmente nestes dias, carregados de ideologias na sociedade. Aqui diz, no verso 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu já vi pessoas defensoras do comunismo dizendo que a igreja primitiva era comunista, porque aqui diz que eles tinham tudo em comum. Mas, irmãos, quando a gente lê um texto, a gente não deve ler com a ideologia odierna, ver as palavras ditas ali com o uso que elas têm hoje. Nós devemos ver no contexto do texto. E diz aqui a Bíblia Sagrada, verso 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45 esclarece, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Então não é que tudo era concomitantemente de todos, não era nesse sentido que eles tinham tudo em comum. Era no sentido de que alguém que tinha algo seu, e por ser seu era ele quem vendia, ele dava o dinheiro para ajudar o outro. Tudo era em comum, não de forma institucional, mas de forma disposicional. As pessoas estavam dispostas para ajudar o outro a vender o que tinham em excesso para suprir. Mas há uma outra coisa a ser dita aqui. Antes, porém, eu quero deixar bem claro que a igreja primitiva reconhecia a propriedade privada. Ninguém era obrigado a fazer isso.
Ninguém era obrigado a vender alguma propriedade sua para dar ao outro. Quem fazia isso, fazia liberalmente, em amor. Veja o que está escrito em Atos, capítulo 5, a partir do verso de número 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira quiseram entrar nessa circulação de ajuda. Venderam sua propriedade, levaram uma parte do preço aos apóstolos para ajudar os necessitados, mas eles disseram que tinham dado tudo. Eles estavam enganando. E veja o que segue, verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? O que é que Pedro está dizendo? Por que tu mentiste? Para que mentir? Era tua. Você não precisava ter vendido, guardando, ficava para você, é sua. Ninguém pediu que você desse. Tendo vendido a propriedade, o preço era teu, você não era obrigado a dar. Por que você então dá uma parte e diz que está dando todo? Por que você mente? Pedro não está exigindo que ele dê tudo. Pedro está reprovando-o por estar enganando. Ele queria ter crédito junto aos apóstolos, figura de espiritualidade, mas estava mentindo. Mas Pedro reconhece claramente a propriedade dele. Verso 4, guardando-a não ficava para ti, se você guardasse era tua, ficava para ti, não era obrigado a trazer. Vendida não estava em teu poder, vendido o dinheiro era teu, não precisava trazer. Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Portanto, ninguém era obrigado a fazer isso. A igreja primitiva reconhecia a propriedade privada. O que é seu, você não é obrigado a dar. Se você vender, não é obrigado a trazer. Mas ela, naquele momento, de uma maneira geral, em Jerusalém, mostrou-se dessa forma dadivosa. Mas eu quero explicar uma coisa para os irmãos aqui. Uma leitura superficial do texto poderia fazer pensar que isso aqui era uma obra caritativa. Mas eu digo-vos que isso nada tem a ver com obra caritativa. Quando um vendia o que tinha, pegava o dinheiro e dava para distribuir em função do que necessitava, não era uma preocupação, irmãos, uma preocupação de bem-estar econômico, não tinha este sentido. Entendam, estas pessoas aqui já deveriam ter suas casas, moradias, trabalho. Elas já deveriam ter o seu sustento. Há uma outra razão para isso ter sido feito. Entendam, no dia de Pentecostes, estavam presentes pessoas de várias regiões para a festa. Tanto que eles se surpreendiam quando entenderam os discípulos falando em línguas, porque eles diziam: cada um de nós os ouvimos falar de nossa própria língua, eu sou desse lugar, você é daquele. Para a festa do Pentecostes vieram judeus dispersos de várias regiões para a celebração e se converteram no dia de Pentecostes. Se estas pessoas que tinham suas casas para voltar, tinham seus trabalhos para tornar, se essas pessoas voltassem, obviamente elas iam ter sua casa, iam ter o seu trabalho, mas eram todos novos convertidos, a obra entre elas iria acabar. Porque lá onde elas moravam, longe, distante, não iria ter um pastor para prepará-las. Era preciso que elas ficassem lá, não voltassem mais, pelo menos por enquanto, até aprenderem. Inclusive elas se tornariam as missionárias. Elas iriam lá aprender, ficar lá e depois de um tempo regressariam aos seus lugares para pregar o evangelho. E foi o que aconteceu. Quando Estevão foi morto, houve uma grande perseguição. Então estas pessoas que vinham de outras regiões que estavam lá, quando a perseguição veio,
se espalharam, voltaram para os seus locais de origem. Atos capítulo de número 8. Diz assim a Bíblia Sagrada no verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Essas pessoas começaram, sob a perseguição, depois da morte de Estevão, a voltar para os seus lugares de origem e voltaram pregando. Agora elas já conheciam o Evangelho, elas eram missionárias. Os teólogos, de uma maneira geral, acreditam que a igreja em Roma, que alguns querem dizer que foi fundada por Pedro, mas Paulo em nenhum momento saúda Pedro ao final da carta que se dirige a Roma, que a igreja de Roma foi fundada por estes dispersos. Então, na verdade, quando eles estavam pegando do que era seu em excesso, vendendo para segurar estas pessoas lá, não era só uma questão caritativa, de ajudar necessitado, era de preparar missionários. Eles estavam investindo na obra. Eles estavam investindo na formação de missionários. Esse esforço que foi feito, irmãos, era um esforço para a obra de Deus. Tem nada a ver com o que esses marxistas dizem, que querem mostrar aqui que tudo era comum, como se fosse comunismo. Não é, vimos que cada um tinha a sua propriedade, ninguém era obrigado a dar. Depois eles querem dizer que aquilo ali era só uma questão de obra social. Não era obra social, não. Era ali aquelas pessoas dando para formar missionários. Elas estavam investindo na obra de Deus, na igreja, na formação daqueles que depois formariam novas congregações em outras cidades. Tanto que houve uma coisa interessante. Esses irmãos de Jerusalém que venderam tudo e deram para esses aí, ficaram pobres. E aí a gente vê que o esforço deles foi bênção, mas se for uma estratégia perpétua, até isso pode levar apenas à pobreza. Porque se alguém tinha duas propriedades, morava em uma e trabalhava em outra, ele tinha com que se manter. Mas se ele ficava com a que ia morar e vendia aquela em quem ele plantava, por exemplo, trabalhava, ele não tinha mais sustento. Agora ele tinha como ajudar o outro, mas amanhã ele iria empobrecer. E a igreja em Jerusalém ficou pobre por causa disso. E Paulo saiu pedindo oferta para esses irmãos pobres, que ficaram pobres por amor da obra. Nas outras igrejas depois, a Escritura mostra o seguinte, em Atos capítulo de número 11, versículos 29 e 30. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 16, a partir do verso 1, Paulo diz: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, o domingo, o culto oficial da igreja, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E quando Paulo vai pedir oferta, irmãos, para os irmãos de Jerusalém que ajudaram os outros e empobreceram, Paulo não apela também para a filantropia. Paulo não diz, vamos ajudar, os irmãos estão passando necessidade. Paulo não apela para isso. Paulo diz, vocês são devedores da obra deles. Foi por causa que eles investiram que vocês têm igreja, vocês têm missionários. Paulo apela para uma dívida que os gentios tinham com aquela igreja, que se sacrificou para que os que estivessem lá pudessem ser preparados para um dia pregar. Veja o que Paulo diz em Romanos, capítulo de número 16. Aliás, Romanos 15, a partir do verso de número 25.
Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Agora veja o verso 27. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Paulo diz, vocês foram abençoados por eles lá em Jerusalém. Os que pregaram o evangelho a vocês, os que foram dispersos por toda parte, aprenderam lá com os apóstolos, porque eles investiram. Agora é a hora de vocês devolverem em bens temporais toda a ajuda que eles deram a vocês, espiritualmente. Portanto, aqui nós não vemos nenhuma lógica do marxismo horizontal, de mera filantropia. Nós vemos aqui a preocupação com a obra, é com a alma das pessoas, é em formar missionários, é na obra de Deus. Nós não vemos aqui comunismo, vemos a liberdade das pessoas de darem ou não darem, venderem ou não venderem suas propriedades para aquele fim, e vemos que elas fizeram isso por razões ligadas à obra, que tem a ver com a salvação de almas, que estes comunistas não querem nem saber, porque são materialistas. Para ele o homem é só um corpo para ser alimentado, e não uma alma para ser liberta do inferno. Entendido isso, irmãos, vamos aqui para os fundamentos do versículo de número 42 de Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 4 fundamentos, 4 estruturas estão designadas aqui. E note a palavra perseveravam. Não era uma coisa sem intensidade, era uma coisa fervorosa. Era algo com continuidade, com devoção. O que está dito aqui que era feito com devoção, com dedicação, com continuidade, com perseverança. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, que os apóstolos ensinavam. Nós não temos apóstolos hoje, porque a Bíblia diz em Efésios 2:20 que a igreja está edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Fundamento é no começo. A igreja já está chegando ao final, ao seu telhado. Jesus já está prestes a tocar a trombeta. Os apóstolos foram o alicerce, o fundamento. Mas eles, depois de mortos, ainda falam. A doutrina dos apóstolos está na Escritura. Pastor, os apóstolos pregam na igreja de vocês? Pregam. Toda vida que a gente abre esse livro e lê, eles estão pregando aqui. Quando Paulo foi preso e não podia pregar, mas podia escrever, ele disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Uma igreja apostólica hoje não é uma igreja que tem apóstolos, é uma igreja que segue a doutrina dos apóstolos. É uma igreja escriturística. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas nós também devemos levar em conta o aspecto concreto disso. A doutrina era o ensino dos apóstolos, irmãos iam lá para ouvir os apóstolos. A igreja, irmãos, tem que amar, se reunir para ouvir a exposição das Escrituras, para ouvir a leitura das Escrituras. Paulo diz aos Colossenses que a palavra de Deus abunde entre vós, e lá ele está falando de culto, porque ele vai falar para que eles falem entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Paulo diz a Timóteo que ele persevere em ler a palavra, e o termo lá é ler em público. Portanto, meus amados irmãos, é preciso que haja prazer de vir ouvir a palavra, prazer de estar na igreja, prazer de ouvir a instrução apostólica. Até porque a doutrina não muda, mas as aplicações podem ser novas, porque nós temos desafio toda hora. Desafios toda hora. Os homens são inventores de males, está lá em Romanos. Tem pecado. Naquele tempo não teria uma pornografia por imagens, por exemplo.
Mas os homens são inventores de males. Por isso que quando a Bíblia fala das obras da carne, as elenca e diz no final, e coisas semelhantes a esta, que eu já assevero que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. O homem inventa maconha, inventa cocaína, ele inventa pecado, inventa ideologia. E por isso que nós temos que perseverar em nos reunirmos para ouvir a doutrina. Porque a doutrina é essa, mas a aplicação, irmãos, virá de homens sábios, de homens que servem a Deus e discernem o que está acontecendo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós cremos que a igreja bíblica, ela tem que ter a doutrina intacta, toda ela. Já viram que a Bíblia não fala de doutrinas, a não ser quando são as erradas, doutrinas várias e estranhas. Quando fala da sã, é no singular, a sã doutrina, a doutrina, porque ela é um todo só. O apóstolo Paulo diz lá aos presbíteros de Éfeso o seguinte, Atos capítulo 20, versículo de número 20, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Note, Paulo diz que ensinou tudo. Nada que útil seja, deixei de vos ensinar. Atos 20, 20. Lá no versículo 27 ele diz, de Atos 20, porque nunca deixei de vos anunciar, note, todo o conselho de Deus. Todo. A Bíblia sempre fala de totalidade. O Espírito Santo vos guiará a toda a verdade, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Portanto, nós temos que guardar a doutrina na sua inteireza, no seu todo. Nós cremos, irmãos, que há pessoas, irmãos nossos, salvos, às vezes melhores do que nós em outras igrejas. Mas se eles lá não pregam tudo que é do conselho de Deus, há uma falha na doutrina. E logo, não diria que é uma igreja no sentido pleno da palavra verdadeira. É uma comunidade de crentes, a igreja invisível está lá, porque onde estiverem 2 ou 3, Jesus disse em meu nome, estou no meio deles. Mas dentro da forma do Novo Testamento, não tem uma igreja lá. Porque a Bíblia ensina a perseverar na doutrina. São salvos, são nossos irmãos, são membros do corpo universal de Cristo, mas nós estamos falando de uma igreja visível que represente a continuidade do Novo Testamento. É uma igreja que anuncia todo o conselho de Deus, que não negligencia nada que útil seja, que ensina a guardar todas as coisas que Jesus mandou. E é interessante que Jesus disse que essa igreja sempre ia existir. Porque note o que ele diz. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa de estar com eles, não é aquela promessa geral de Jesus de estar onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome. É a promessa de estar com aqueles que vão fazer discípulos, batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinarem a guardar todas as coisas. Jesus disse, eu vou estar com esses que vão estar fazendo isso até a consumação dos séculos. Então é como quem diz, até o final vai ter gente que vai estar fazendo isso. Vai ter alguma comunidade no meio de possíveis desvios, um remanescente fiel que vai estar ensinando a guardar todas as coisas. Perseveravam, diz o texto, na doutrina. Diz lá ainda mais, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na comunhão. Comunhão, irmãos, envolve o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Era um só coração e uma só alma. Nós temos que ter comunhão. Por isso que a igreja bíblica se estrutura em grupos familiares e não em departamentos. Porque ela não é uma empresa com a frieza dos departamentos, ela é uma família com a singeleza das casas. Diz aqui que eles partiam o pão e comiam com alegria e singeleza de coração.
Havia uma unanimidade, perseveravam unânimes, diz o versículo 46, um só pensamento, um só coração, uma só alma, comunhão. Comunhão não é sociabilidade. Tem igrejas, irmãos, que se for pela sociabilidade, ganham da gente muito mais, principalmente as que têm muito dinheiro. Vai ter todo dia um jantar, uma reunião social, isso, aquilo outro. As pessoas vão ser entrosadas por programações de entretenimento, de convivência. Mas isso não é a comunhão de que fala aqui. Porque no mundo isso há. Num Rotary Club, isso existe. E a Bíblia diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com vós todos. Essa comunhão é sobrenatural. Por isso que ela está lá no credo, creio na comunhão dos santos. Eu tenho que crer, porque ela só pode ser realizada por Deus. Só Deus pode realizar isso. Só Deus pode unir os nossos corações. Só Deus pode nos dar o mesmo ânimo, o mesmo pensamento. É uma obra sobrenatural. Às vezes, irmãos, tem pessoas que eu convivo diariamente, estou em reuniões sociais com aquela pessoa, mas eu tenho amizade com ela, secular. Eu não tenho comunhão. E eu me encontro com um irmão que mora lá do outro lado do mundo, não sei nem de onde é que ele veio, mas a gente começa a conversar e tudo vai se afinando, é tudo igual, as mesmas angústias, as mesmas alegrias, comunhão no Espírito Santo. Comunhão aqui é algo sobrenatural, que tem a ver com a espiritualidade, não com a sociabilidade humana natural. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Note, a ceia não é comer o pão meramente, é partir o pão. Eles não perseveravam em comer o pão que os apóstolos partiam. Eles não perseveravam em ir ver os apóstolos partindo o pão. Eles perseveravam no partir do pão. Toda a comunidade participava do ato de partir o pão. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, Paulo diz o seguinte, versículo 16: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, no plural, Paulo e a igreja, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. A ceia do Senhor, além de ser um símbolo da morte de Jesus Cristo, seu pão partido, seu corpo partido, seu sangue vertido, é um símbolo da nossa comunhão. Há um só pão no dia da ceia, não vários. O pão não chega partido e nem é partido pelos pastores para os outros comerem. O pão chega inteiro, é um. A igreja é um corpo, cada um separa uma parte daquele pão, confessando-se membro do conjunto. E se reuníssemos o que cada um comeu, nós teríamos o pão inicial novamente. É um símbolo de comunhão. Nós devemos valorizar a ceia do Senhor, irmãos, não torná-la rotineira. A igreja primitiva perseverava. É um momento para lembrar o que Jesus Cristo fez. É um momento para agradecer ao que Ele fez por nós. É um momento para tomarmos consciência dos nossos pecados e do sangue de Jesus, que purifica de todo pecado. É um momento para nós termos o entendimento da nossa comunhão uns com os outros. Digo-vos até mais, uma grande oportunidade para a cura das enfermidades, não porque o pão é sagrado, mas porque se você participar da ceia, entendendo que naquele pão partido tem o corpo de Cristo, por cujas pisaduras fomos sarados, aquele é um momento que evoca a sua fé na cura divina, nas enfermidades que Jesus levou sobre si, lá na cruz do Calvário. Por isso que os que participam erradamente da ceia ficam doentes, como diz lá o apóstolo Paulo. Alguns estão enfermos e alguns já morrem porque eles estão zombando daquilo que lhes traz cura.
mas é um momento para lembrar, Ele levou as minhas enfermidades, Ele tem cura para o meu corpo, Ele tem perdão para os meus pecados. Momento de lembrar da unidade da igreja. Nós não podemos participar de maneira mecânica, nós temos que nos preparar em casa, ler, meditar, refletir e exultar naquele momento. Perseveravam no partir do pão. E finalmente diz que eles perseveravam nas orações. Perseveravam nas orações. Como é importante, irmãos, que estejamos juntos orando. Como é importante a oração coletiva. Você tem que orar em casa, mas você tem que orar na igreja. Geralmente aqueles que dizem, eu vou orar só em casa, terminam não orando em casa. Quando a gente ora na igreja, a gente se estimula para orar em casa. A oração com a igreja, irmãos, é maravilhosa. Quando nós vamos orar uns pelos outros, Tiago diz, orai uns pelos outros para serdes sarados. Tudo o que aconteceu na Bíblia era crente junto orando. No dia de Pentecostes estavam lá perseverando unânimes em oração e o fogo desceu. Em Atos 13, lá em Antioquia, a igreja orando, e Deus levantou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Quando a igreja está orando, alguma coisa maravilhosa acontece, irmãos. A igreja orou na casa da mãe de Marcos, e Deus libertou Pedro da prisão. Paulo ia para a praia com os irmãos orar. Nós vimos uma igreja que orava coletivamente. A importância de orar. Aliás, nós sabemos, irmãos, quem é de nós quando a gente ora. Porque concorda conosco na oração, porque tem os mesmos motivos. Lá em Mateus, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo de número 18, versículos 19 e 20, porque também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, e isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Primeiro fala da reunião ser em nome de Jesus, que não quer dizer só uma coisa litúrgica, quer dizer que a reunião não é para cada um projetar sua própria personalidade, suas opiniões pessoais, seus achismos. É uma reunião ao nome de Jesus, ao senhorio de Cristo. Todos que estão ali desaparecem e Jesus está no meio deles. Está lá como uma massa que junta um tijolo no outro, fazendo de todos ali um só corpo, e todos estão concordando em oração, no mesmo sentimento, e Deus ouve. E Deus ouve. Nós estamos vendo, irmãos, aí ideologias, como ideologia de gênero, ideologia abortista, ideologia que quer destruir a família, se aparelhando nas estruturas do Estado, ganhando voz em políticos que estão na contramão do Evangelho de Cristo. Nós vemos isso, e isso deve nos angustiar, porque nós devemos orar contra isso. Isso deve atribular o nosso espírito, porque comunhão é se angustiar pela mesma coisa e se alegrar pela mesma coisa. Alegrai-vos com os que se alegram, entristecei-vos com os que se entristecem. Nós temos que ter um mesmo coração. Se isso eu vejo como uma ameaça, estou orando contra isso, e você banaliza, nós não somos um. Nós não somos um. Nós vamos saber que somos um, não é quando a gente for comer uma pizza junto, não. O incrédulo sabe fazer isso. Não é quando a gente for tomar um sorvete, não. Nós vamos saber que nós somos um quando a gente dobrar o joelho. E o que fizer um chorar, faz o outro chorar. O que fizer um se alegrar, faz o outro se alegrar. Aí nós vamos saber que somos um. Por isso, irmãos, se alguém está entre nós, mas não se angustia por estas coisas, isso não atribula o seu espírito, isso não o move a oração. Ele está entre nós, mas não é de nós. Nós temos que orar contra isso, sentindo a mesma angústia como um só coração. Nós temos que orar por um avivamento.
Entender que um avivamento, se vier, vai varrer isso daí. Vai abalar isso daí. Pode abalar para derrubar e pode abalar para atiçar e eles virem para cima de nós. Mas se vier um avivamento, eu garanto uma coisa, a normalidade é que não fica. Ou vai ter barulho de queda, ou vai ter barulho de perseguição, junto com barulho de profeta. Mas, meus irmãos, se o fogo descer, isso daí não vai ficar indiferente a nós, e nós não vamos ficar indiferentes a isso daí. Perseverando na oração, concordando na oração. O que faz um chorar não pode fazer o outro alegrar. O que está angustiando a um não pode ser aquilo que é indiferente para o outro. Nós estamos aí com um mundo diante de nós. Se nós somos um só corpo, nós temos que ver as mesmas coisas, os mesmos perigos, os mesmos desafios, os mesmos obstáculos e a mesma saída. A saída, irmãos, é a palavra e a oração. A saída é profetas corajosos que abram a sua boca. Precisamos de homens como John Knox, que a rainha Maria, lá da Escócia, que era católica, ela se abalava com a pregação ousada de John Knox. E a Inglaterra ameaçava toda hora a Escócia, mas essa mulher disse: eu temo mais a pregação desse tal de John Knox do que todos os canhões da Inglaterra voltados contra mim. Onde estão, irmãos? Homens assim, onde estão? John Knox orava e dizia: dá-me a Escócia, Senhor, senão eu morro. Onde estão estas pessoas? Onde estão estas pessoas que têm intensidade? Chega de superficialidade, chega de frieza, chega de comodidade. Nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. Jesus está prestes a voltar e é hora de uma igreja profética, corajosa, avivada, de oração, se levantar e fazer o diabo estremecer. Aleluia. Perseveravam. Essa igreja abalou Jerusalém. Os fariseus disseram: vocês estão enchendo Jerusalém com a vossa doutrina. Essa igreja, irmãos, fez Estevão ser apedrejado, não diretamente, mas essa igreja, com Estevão corajoso se levantando por ela para pregar, foi apedrejado pelo Sinédrio. Essa igreja prendeu Pedro. Aliás, por causa dessa igreja, Pedro foi preso. Pregando. Dentro dessa ousadia e perseverança dessa igreja, Pedro e João foram açoitados. O que essa igreja era, atiçava lá fora. Ser dessa igreja fez Estevão ser apedrejado, Pedro ser preso. Ser dessa igreja fez Pedro e João serem açoitados. Mas foi essa igreja, irmãos, por suas orações, que derrubou Saulo de Tarso do cavalo. Foi essa igreja que por suas orações fez Herodes ir ao chão pela espada desembainhada de um anjo. Essa igreja abalou aquele tempo. Ser dessa igreja era perigoso. A Bíblia fala que teve um momento lá, depois da morte de Ananias e Safira, que ninguém ousava se ajuntar a eles. O que a Escritura quer dizer é que ninguém ousava se ajuntar do mesmo jeito que Ananias e Safira se ajuntaram, falsamente. Quem não queria nada com Deus, opa, eu não quero me meter com esse povo, não. É preciso que nós sejamos uma igreja desse tipo. Perseveravam, unânimes, todos os dias, no templo, nas casas, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Vamos ficar de pé.